Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Plasticamente. Eu sou a Adriana Milani, cirurgia plástica, e hoje eu tô aqui com 3 meninas que vão falar de um assunto que é muito do interesse de vocês, que suscita muitas dúvidas, que é fisioterapia na cirurgia plástica. Tati Carrer, Vani Bedin, Luzia Zanella. Obrigada, meninas. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigada a vocês por estarem aqui. Estou ansiosa pela nossa conversa. Para a gente começar, eu conheço vocês, mas, por favor, falem um pouquinho sobre vocês para o pessoal que está nos ouvindo. Quem começa? Horário, anti-horário, ordem alfabética, altura. Acho que vamos na alfabética. Então tá, vamos que a gente já tem a nossa ordenzinha. Então tá bom, eu sou a Luzia Zanella, sou fisioterapeuta formada há mais ou menos uns 11 anos. E desde que eu busquei a minha graduação na fisioterapia, sempre foi voltado para a área da dermatofuncional, sempre foi uma paixão para mim, o mundo da estética da beleza. Mas, devido a influências externas de Adriana Milani, eu acabei migrando um pouquinho a minha formação para a cirurgia plástica, porque a Adri, então, passou a atender no meu consultório em Flores, e aí eu comecei a ter essa imersão no mundo da cirurgia, e aquilo me cativou, me apaixonou e me desafiou, que acho que foi o principal. E eu comecei, então, a fazer essa minha busca por formação. Então, meu primeiro curso foi no ano de 2017, 2018. Inclusive, a Tati foi a minha monitora no curso. É verdade, nos conhecemos lá. É, exato. E foi uma formação muito importante, acho que o fato de eu ter buscado essa formação com a professora Mariane foi fundamental para me direcionar, porque, de fato, ela é inteligentíssima, tem muito conteúdo para passar, base fisiológica muito boa. Depois eu acabei optando por mudar um pouquinho a minha formação, seguindo outras linhas do pós-operatório, mas sempre com o mesmo embasamento, que eu acho que é o que faz com que o nosso trabalho seja muito próximo também. Né? Então, atualmente, eu trabalho em Flores da Cunha e Caxias do Sul, né? Atendendo nos hospitais, alguns médicos parceiros por aqui também, e pacientes da região também. Muito bem. Sou eu, então? Bom, então eu sou a Tatiana Carrer, sou fisioterapeuta. Eu trabalho há 18 anos na área de cirurgia plástica. Não dá pra acreditar, né? Parece que começou ontem. Essa carinha de bebê. Eu comecei um pouquinho antes de me formar, então um cirurgião que eu trabalho há muito tempo. E então, assim, eu já caí dentro da fisioterapia, dentro dessa área. Então, a minha formação já, desde o início, sempre foi nessa área. Então, vim também da mesma formação que a Luzia comentou, né, da professora Mariane, que eu acho que foi realmente o divisor de águas da nossa atuação em pós-operatório. Na época, lá em 2006, quando eu iniciei os atendimentos, a gente vinha com um perfil de trabalho que hoje é completamente defasado comparado ao que a gente faz, né? Eu sou professora também, então há 10 anos eu já dei aula em graduação, pós-graduação, e hoje eu me dedico ao Instituto, que é onde eu dou aula, de formação de fisioterapeutas, e é um prazer estar aqui com vocês. Acho que mais do que os títulos, é o dia a dia e as trocas que a gente tem, tanto com os cirurgiões quanto com as colegas. Então, muito feliz de estar aqui. Vanessa, então, Bedin, eu já trabalho há um bom tempo também, em torno mais ou menos de uns 10 anos também. A minha formação foi pela Universidade aqui de Caxias do Sul. Eu fiz uma parte da formação no exterior, né, na Espanha. E isso me abriu um pouco os horizontes para pensar em outras áreas que aqui no Brasil a gente não tinha. E acabei fazendo a minha especialização em dermatofuncional, minha pós-graduação pela Gama Filho do Rio de Janeiro. E junto com a Tati, inclusive, né? A gente fez juntas, né? Ali. E aí, depois disso, eu comecei a buscar pós-operatório muito por causa do meu marido, que ele fez uma cirurgia ortognática. E aí, com essa cirurgia, eu vi que eu podia auxiliar, né, os pacientes de uma forma diferente. Porque eu via que os pacientes de ortognática ficavam abandonados, porque não tinha o que fazer no pós-operatório. Era simplesmente ficar sem comer, não podia se movimentar, super inchado,
né? Então, eu acabei atendendo meu marido, né? E eu vi o quanto a fisioterapia podia ajudar os pacientes. E depois disso, então, comecei a várias formações dentro da área da cirurgia plástica. Mariane, hoje eu sou certificada lá do Instituto, né? Junto com a Tati. E eu fico lá porque ela tem muito conhecimento, como a Luzia falou, né? Eu acho que a parte de embasamento, de fisiologia, eu acho que ela ensina a gente a pescar, né? Ela não entrega o peixe pra gente. Então, eu acho que isso é um diferencial. Pra mim, foi a minha virada de chave. E desde então, né? Todos os anos a gente faz, todas nós, eu acho que a gente faz, né? Certificações, qualificações, atualizações, pra a gente estar sempre se mantendo no mercado, até porque o mercado da cirurgia plástica, ele não para, né? Então, tem sempre atualizações, novos equipamentos, novas técnicas, e a gente precisa estar inteirado para conseguir estar com o paciente, poder dar esse suporte para o paciente. Que quando eu vi meu marido, tudo que ele passou com ortognática, eu acho que dentro da cirurgia plástica a gente consegue fazer coisas maravilhosas com os pacientes. Não é diferente. Vocês estão tendo esse espaço aqui dentro desse podcast que é sobre cirurgia plástica, porque a recuperação, ela requer uma reabilitação, né? E a partir do momento que vocês entraram para dentro desse período, dá para ver cada dia mais a importância que vocês têm nesse momento. Então, eu meio que já falei da próxima pergunta. Mas, o que o pessoal pergunta? Afinal de contas, faz diferença fisioterapia no pós-operatório? Vocês me respondem. O que eu digo para um paciente dizer assim, ó, tá, mas precisa mesmo? Faz diferença? O que eu vou ganhar fazendo fisioterapia no pós-operatório? Olha, se as meninas me dão essa liberdade, eu vou falar com uma paciente, tá? Porque eu já fui paciente de algumas cirurgias. E, de fato, faz muita diferença em todos os sentidos, de toda a parte fisiológica, e dor, edema, e recuperação, mas também pelo acolhimento que acontece dentro do atendimento fisioterapêutico. Porque os pacientes hoje, infelizmente, acabam minimizando um pouco a grandiosidade que é uma cirurgia e o quanto, de fato, isso gera um trauma para o organismo. E a partir do momento que a gente tem um profissional nos olhando além daquele núcleo médico, que consegue muitas vezes enxergar coisas que às vezes até o próprio médico não está vendo, porque não está tendo o mesmo contato com o paciente. Eu falo que muitas vezes nós, fisioterapeutas, temos mais contato com o paciente pelo fato de ser algo bem regradinho. Às vezes o médico vai a cada 15 dias, às vezes passa um pouquinho mais. Então, nos meus processos cirúrgicos, eu peguei um período, minha primeira cirurgia como paciente, enfim, não existia esse mundo da fisioterapia em bloco cirúrgico e tudo mais. Mas depois a gente já começou a ter alguns acessos a isso e, de fato, fez muita diferença. E hoje, conversando também com pacientes que já passaram por essa experiência de ter feito uma cirurgia com ou sem físio, é unânime, assim, a resposta de uma fisioterapia bem feita, com certeza, ela é indiscutível. Então, sem dúvida nenhuma. E eu acho também, assim, a gente tem a experiência de pegar aqueles pacientes que não tiveram a oportunidade de passar por um acompanhamento de início e a gente observa, assim, quantas, não falhas, mas, assim, quanto esse paciente podia ter sido ajudado de início para... Sequelas, né? Sequelas, exatamente. Físicas e psicológicas. Exatamente, né? Dependendo da complicação. Então, acho que, assim, é óbvio que a gente vai puxar a brasa pro nosso assado, mas eu acho que, assim, hoje é indiscutível a atuação do fisioterapeuta no acompanhamento das cirurgias plásticas. Para mim, não tem nem o que dizer, né? Foi o meu começo aí, né? Então, eu acho que, com certeza, faz toda a diferença. E falando, assim, na minha vida, né? Porque que eu comecei a introduzir isso para os meus pacientes, até a gente estava conversando um pouquinho antes de começar. A primeira vez que eu ouvi falar em taping, depois tu vai explicar para os pacientes o que é taping, o que é instalação de bandagens e tudo mais, foi com os nossos pacientes de flores. E eu percebi que eram pacientes que evoluíam e inevitavelmente melhor. Porque o cirurgião plástico, claro que por mais que a gente queira globalizar, deixar o atendimento do paciente de uma maneira inteira, algumas coisas precisam ser fragmentadas para profissionais que se dedicam
para aquilo. E, realmente, o cirurgião plástico sozinho não consegue dar a reabilitação que o paciente mereceria, né? Tanto essa questão psicológica quanto essa questão física. E eu comecei a ver que os pacientes que a gente colocava ali a fisioterapia, a bandagem, eles tinham uma evolução diferente, né? E foi quando tu estava em Flores, então tu não podia vir para Caxias, e eu conversei com a Karen e a gente instalou a primeira bandagem em bloco cirúrgico. Então, tu já trabalhava com isso há muito tempo, mas foi assim, vamos começar Sim. do início, Sim. né? E a partir daí, então, isso só se propagou porque também outros profissionais viram a importância disso. A partir do, né, o quanto antes a gente conseguia instalar ali, começar o processo de reabilitação. Na verdade, não é nem a reabilitação, é a mínima. Vocês iniciam o processo minimizando o trauma. Exatamente. A partir daí, então, né, um atalho, nem desencadeia toda aquela cascata, já atalha a partir dali. Mas assim, Luzi, o que é, às vezes os pacientes, né, o que é o tapping, o que é o taping, o que é a bandagem, o que é a instalação das fitas ali compressivas, explica Colar um pouquinho as pra fitas, gente. Então, o taping, na verdade, surgiu na década de 70. Me corrijam se eu estiver errada, tá? Surgiu na década de 70, então foi muito utilizada na parte da ortopedia, da traumatologia, com mais ou menos o mesmo objetivo, ali trabalhar um pouquinho de fortalecimento, redução da dor, do edema, e aos poucos, com o passar do tempo, no caso muito mais recente, começou a se introduzir esse uso dentro da cirurgia plástica. Acho que, primeiramente, com o taping linfático, que é uma das maneiras que a gente pode utilizar para estimular o sistema linfático, né? Melhorar toda a drenagem. E também na maneira contensiva, que acredito que, entre nós profissionais, é um dos mais utilizados, principalmente nessa fase inicial do trauma. Então, o taping é uma bandagem hipoalergênica, é uma bandagem livre de látex. Então, assim, muito difícil um paciente ter uma reação alérgica. Normalmente as lesões que acontecem são por outros motivos, mas por alergia à bandagem é difícil, né? É difícil. Mas é claro, assim como para tudo existe técnica, para o taping também existe. Eu acho que aí a gente entra numa fase atual de trabalho um pouco complicada, porque se banalizou um pouco o taping, se criou um conceito de que pós-operatório é só taping, e não é. Ele é fundamental, mas ele é o nosso pontapé inicial para toda essa questão de controle de dor, de controle de edema, equimoses. Por isso que a gente faz a aplicação precoce no paciente, né, em centro cirúrgico, e a gente nota muito a diferença do paciente que recebe o taping em bloco cirúrgico, né, para o paciente que não recebe. Sim. Na verdade, o taping é uma ferramenta de vocês. Uma ferramenta, É, só um que passo. vocês utilizam. E é uma das coisas que eu falo para o paciente, né? Que o taping, ele é uma das ferramentas que a gente utiliza. A gente tem diversas ferramentas. E eu queria falar também um pouquinho sobre a questão do pré-operatório, que a gente estava falando na pergunta de antes. E às vezes a gente fala muito do pós, né? E do próprio taping. Mas o pré-operatório bem feito, com certeza faz toda a diferença, né? Então, eu acho que dentro, né? Corroborando com o que as meninas têm falado, é isso, né? Essa questão do pré-operatório. Eu vejo que no meu fazer, no meu dia a dia, no meu consultório, todas as pacientes que eu consigo fazer consulta pré-operatória, eu tenho um número de sessões reduzido, porque esse paciente ele está orientado e muitas vezes ele sabe o quando é um problema e quando não é um problema. Muitas vezes quando buscar o médico e quando buscar o fisioterapeuta. Então eu acho que isso é uma das coisas que também é uma ferramenta, né? Então são várias, né? O taping é uma delas. E considerando então que uma conversa, uma anamnese bem feita, então seria a ferramenta número 1. Exato. Digamos então que o taping seria a ferramenta que vocês têm para utilizar no pós-operatório imediato. Mas assim, Tati, o que tu percebe de complicações? Todas as nossas ferramentas vão ter prós e contras em relação à instalação das bandagens. O que tu percebe assim que a gente pode ter de complicações e até que ponto são complicações que valem a pena a gente ter em função do que o taping vai nos trazer ali adiante, ou que realmente são coisas que... Perfeito. É bem importante essa pergunta, porque a gente recebe, né? Eu acredito, eu considero o trabalho das meninas tão bom quanto o que eu faço. E, normalmente, os bons, às vezes, acabam pagando por aplicações errôneas, né? Então, assim, o tape, como a Luzia comentou, dificilmente o paciente vai ser realmente alérgico. Quando a gente tem algum problema com o tape, lesão de pele, provavelmente tem algum errinho de aplicação.
E erros, a gente fala, provavelmente as meninas já tiveram, assim como eu já tive, né? Numa curva de aprendizado, Exatamente. né? Então, claro que com os anos de experiência, a gente vai melhorando a técnica, né? E a grande questão de lesões em relação ao tape são lesões superficiais, mas elas são causadas pelo tensionamento da faixa, né? Então, como a gente usa a propriedade compressiva do tape, acaba que conforme a forma de colocação, às vezes puxa diferente de um lado ou de outro, e às vezes até vem um modelador por cima, que ele também gradua essa compressão de uma forma diferente, a gente pode ter algum tipo de complicação. Complicação de tape, felizmente elas são muito superficiais, tá? Então, quando acontecem, elas são como pequenas bolhas, então super fáceis de tratar, né? Mas a gente tem toda uma orientação para o paciente também, que o que acaba acontecendo, as meninas acho que devem concordar com isso, a gente orienta esse paciente a alguns cuidados específicos, então a gente tem cuidados em relação ao molhar ou não molhar, a forma como esse tape deve ser seco, as pacientes não podem ficar descolando por conta, então isso às vezes acontece, né? Elas chegam no consultório, eu tirei aqui, tirei ali. Caiu. Isso desgradua aquela compressão que a gente está objetivando com a faixa, né? Uhum. E, enfim, atrito, né, que pode acontecer entre o tape e o modelador. Tanto que o próprio modelador, ele é causador de lesão de pele se ele não ficar bem ajustado. Então, acho que os anos de experiência, como tu falaste, a curva de aprendizagem faz com que hoje a gente praticamente não tenha esse tipo de complicação numa aplicação bem feita. Essa informação ela é importante porque a bolha, né, a flictena, ela é ali um descolamento da epiderme e é uma complicação menor. Uhum. Apesar de que às vezes a gente enxerga ela grande e muitas vezes o próprio cirurgião se assusta, mas gente, é uma bolha. Isto. É uma bolha. Uhum. Não é algo que vai deixar uma marca definitiva, a gente vai cuidar, claro. Vai expor ao sol e tudo mais. Então a gente também tem que graduar, como tu disseste, o que é uma complicação maior e o que é uma complicação menor. E complicações menores, elas fazem parte, então, desse desmame até a gente chegar no resultado. Então, em relação a isso também, o que dá de complicação inicial, eu acho que, pelo menos para mim, como cirurgiã, super bem aceitas na balança, tá valendo muito a pena. Ótimo. E o que a gente previne de complicação, Vani, usando o taping? Para que ele é instalado exatamente? O taping, ele auxilia principalmente na questão de diminuir o espaço morto que é criado na cirurgia, né? Então, o que acontece? O descolamento que é feito do tecido, seja por qual cirurgia for feita, esse descolamento, ele gera, então, um espaço interno que o nosso corpo tende a produzir algo ali dentro para colar. Eu sempre falo para as pacientes que é uma cola, né? Que vai produzir ali para colar o tecido de novo, né? Internamente. E o taping, ele faz com que aproxime esse tecido e tu tenha uma borda um pouco mais justaposta. Isso faz com que tenha menos complicações, como, por exemplo, um seroma, né? Muitas vezes o tecido que foi descolado lá no centro cirúrgico, se ele não tiver uma coesão rápida e próxima, o que acontece? Ele pode gerar uma área onde não tem essa adesão. Então, o taping, ele faz com que isso ocorra mais rapidamente. Então, a gente diminui, por exemplo, o risco de um seroma, né? A gente auxilia a deposição de colágeno ser menor, que o colágeno não deixa de ser a fibrose, né? Então, se a gente tem uma menor deposição de colágeno, a gente vai ter menor fibrose no pós-operatório. Então, em todas as cirurgias que a gente precisa minimizar esse tipo de coisa, é muito importante. Normalmente, todas as cirurgias que têm descolamento, né, geram esse espaço. Então, a maioria delas é uma ferramenta que é muito legal e ela vai estar ajudando a minimizar essas complicações. Então, hematoma, a questão do seroma, hematoma daí de sangue, né? Então, sangramento, eu digo que assim, começou um sangramento, o que tu faz? Primeira coisa, é botar a mão para estancar o sangramento. E o taping, de certa forma, ele faz isso. E por isso que a gente vê no pós-operatório, uma das coisas que mais chama atenção quando a gente faz a remoção do taping é as áreas aonde tem o taping, onde estava instalado e aonde não estava. Que as áreas que estavam instaladas, a gente vê que praticamente não tem equimose, que é aqueles rostinhos mais superficiais, né? E já as áreas que
que não têm acabam tendo mais sangramento, mais edema, mais inchaço, e a gente consegue ver visivelmente aonde foi, né? E muitas vezes eu acho que o cirurgião também acaba ficando assim em relação à colocação do taping, porque a gente pensa assim, vai comprimir, pode estar diminuindo, por exemplo, uma circulação sanguínea, né? E pode diminuir e causar, por exemplo, uma necrose, né? Claro que se mal colocado, até pode, vamos dizer assim, prejudicar um pouco, mas mal colocado. Normalmente, acho que todas aqui, quando a gente vê que um tecido ele tem uma baixa vascularização, a gente não coloca ou coloca com uma tensão muito menor, né, pra gente ter essa melhora da perfusão. Porque quando a gente tem uma diminuição do edema, do inchaço, do roxinho, do sangramento, a gente melhora a circulação sanguínea. Então, a gente fala de perfusão sanguínea. Então, muitas vezes, inclusive, auxilia nessa questão da circulação sanguínea. Né? E não prejudica. Sabendo colocar, obviamente. E até tu falando isso, eu pensei que, mais uma vez, profissionais, fisioterapeutas de ótima qualidade, são vários no mercado, mas uma das coisas principais é a habilidade do cirurgião e do fisioterapeuta manter uma comunicação, porque não existe duas cirurgias que são iguais. Então, se eu acabei a cirurgia e eu disse assim, Vani, essa área... Não. Tá? Então, essa comunicação é importante. Exatamente. Para que o trabalho possa ser feito de maneira personalizada, né? Exatamente. Mas eu acho que é por isso que, até nós estávamos comentando antes, que nós, profissionais que estamos há um pouquinho mais de tempo no mercado, acabamos preferindo trabalhar com médicos que a gente já tem uma vivência, porque hoje eu já conheço a tua técnica cirúrgica, eu já conheço a técnica cirúrgica dos médicos que eu trabalho, eu já sei, já tenho uma ideia melhor de onde eu posso comprimir um pouquinho mais, onde eu não posso. Então, isso tudo traz segurança, maior efetividade na técnica. Então, acho que fica mais seguro para todos, para o paciente, para o cirurgião, para a gente, né? Então, essa comunicação é fundamental. A gente tem que ter. Já aconteceu de eu ir algum tempinho depois na sala de recuperação atender paciente e perceber uma diferença na coloração da areola, por exemplo. Né? Então, eu sei que eu tenho que comunicar ao cirurgião para a gente já pensar em abordagens para estar tratando aí. Então, isso tudo faz com que todo o processo seja mais tranquilo e mais efetivo também. E é por isso que quando a gente fala em pós-operatório e preza isso e fala da importância, a gente sempre bate na tecla de que o fisioterapeuta tem que saber o que está fazendo, tem que ter essa busca constante por formação, para a gente conseguir, de fato, agregar na recuperação dos pacientes. E o taping, complementando o que a Vani falou, também é muito utilizado num pós um pouco mais tardio. Então, em casos em que a gente precisa, às vezes, estimular uma absorção de seroma, de um hematoma, uma fibrose, a gente pode vir a usar o taping também. Contratura capsular. Também. Até aproveita que tu já está falando de mama. Tu mencionou ali a areola, enfim, e fala um pouquinho sobre a fisioterapia na cirurgia da mama. Então, na minha visão, acho que acaba sendo... muitos pacientes acabam não dando tanta atenção, pensam, é uma área pequena, né? Então, acabam... Alguns cirurgiões, inclusive, também, né? Não tem esse costume. Também é. Às vezes, não tem tanta necessidade. Mas, assim, o que deixa eu me defender. Não estava falando de ti. Não, o que acontece é que a gente sempre gosta de ter o fisioterapeuta envolvido. Mas tem casos que não tem choro nem vela, tem que ter fisioterapia e ponto final. Né? Que depois, eu acho que é a Tati, né, que vai falar para nós sobre contorno corporal. Mas a mama, principalmente nas mastopexias, é muito bom quando o paciente consegue fazer fisioterapia, né? Mas não, inclusive, prótese, né? Mas sabe que eu não sei na realidade de vocês, mas acho que as maiores queixas de dor que eu já recebi em consultório foi de prótese de mama. Dependendo da técnica, né? Porque... É verdade. E às vezes o paciente é mais pequenininho, um tecido mais resistente, aí fazer o encaixe da prótese ali, dá uma distensão muito abrupta. E até quando a Vani estava falando do que a instalação de bandagens previne, a distensão tecidual, ela gera muita dor. Sim, e a partir do momento que a gente tem essa contenção externa, a gente mexe muito na dor. No uso de fármacos. Sim. Aí tu usa menos remédio, aí tu vomita menos. Então, é uma...
Tanto que a própria paciente, às vezes, né, quando a gente vai fazer um tape numa sala de recuperação, a paciente, ela tá ali já acordada, muitas vezes, ela tá ali desconfortável. A mama, né, pra mim é uma realidade, assim, e aí vai fazer a colocação do tape, quando termina, ai, nossa, como eu tô mais firme, mais aliviado, porque realmente, né, aquela compressão ali que ela já tá É um encaixadinho. segurando ali. Exatamente. E até as meninas do hospital, eu já escutei isso da equipe de enfermagem da sala de recuperação. Ficam esperando vocês chegar. O quanto eles reduzem o uso dos fármacos em pacientes que fazem utilização Olha de só. taping. Pela redução da queixa de dor. Pacientes que não usam o taping precoce são mais queixosas. Então, Mas assim, isso claro, é- são vários pontos, né? Mas na cirurgia de mama em si, além de toda essa questão do taping, do controle do edema, para a gente preservar as incisões, ainda mais se tratando de redução de mama, mastopexia, a gente tem uma questão muscular ali muito importante de ser tratada. Então, toda a parte de cintura, escapular, toda a parte de musculatura peitoral precisa ser tratada. Por isso, a reabilitação fisioterapêutica a nível de pós-operatório, porque o paciente tem que olhar para a recuperação não pensando só em desinchar, mas pensando também em toda essa retomada da mobilidade. Então, o paciente nunca sabe até quanto eu posso levar os meus braços, até quanto eu não posso. Vai variar. O paciente está com muito edema, muita tensão na incisão, eu não posso fazer uma super elevação de membro superior. O paciente já está com uma mobilidade um pouquinho maior, já está com edema controlado, eu posso fazer uma movimentação maior, né? E a gente sabe que o paciente tende a se contrair, né? Eles se apertam, então acaba atingindo outros grupos musculares, também desencadeando mais dor. Então, assim, a fisioterapia em cirurgias de mama, na minha visão, é fundamental. com músculo envolvido, então Por é tudo inquestionável. isso. É inquestionável. Então, em todas essas técnicas, claro, algumas mais, outras menos, sempre vai ter aquele paciente que vai se recuperar super rápido, vai ter aquele que demora um pouquinho mais, demanda um pouquinho mais a gente também, mas, no geral, todos saem ganhando. E assim, então, digamos, o carro-chefe, que eu comentei antes, que não pode faltar. Lipoaspirações, lipoabdominoplastias, Tati, o que tu me diz? Eu acho que são as cirurgias mais extensas, né? Que se beneficiam mais da compressão graduada que a gente faz com o taping, né? Então, acredito que a lipoaspiração e lipoabdominoplastia são cirurgias que elas envolvem uma área de extensão corporal muito grande, né? Então, a gente até compara isso, né? Um paciente que se recupera, ele tem, numa cirurgia de grande porte, ele tem uma extensão de lesão muito grande, né? Então, a gente consegue abraçar essa área operada com o nosso taping e principalmente, né, na cirurgia corporal, é como se o taping, ele abraçasse o paciente, né? Então, ele faz essa compressão que o modelador, que vocês, cirurgiões plásticos, já sabem da importância do modelador desde quando foi criada a lipoaspiração, né? E a gente só veio para conseguir fazer um pouquinho a mais daquilo que o modelador não fazia. Só que esse pouquinho a mais, ele faz muita diferença, né? Então, principalmente nas abdominoplastias, esse paciente tem toda a questão muscular alterada pela aplicatura, né? A sutura, a costura que vocês fazem, né? No abdômen. Então, o taping ali, ele faz uma estabilização muito importante, né? Então, esse paciente, ele consegue a mobilidade que vocês, inclusive, querem, que esse paciente, ele não pode ficar deitado sem se movimentar. Vocês orientam que esse paciente, né? A gente orienta, né? Não só o cirurgião, mas que ele caminhe no pós-operatório. Ele não vai ficar lá. A gente quer que o paciente se mexa sem mexer a área operada. Isso aí. O taping faz muito bem. É um repouso relativo, né? Então, assim, nesse caso aí, a gente consegue se beneficiar bastante. Acho que é a cirurgia, assim, que a gente tem... Acho que é a que realmente projetou o uso do taping, foram as lipoaspirações corporais e abdominoplastias. Sabe que eu até comento sempre com os meus pacientes em relação ao taping, para eles entenderem a diferença da cinta para o taping. Porque às vezes o paciente pensa, eu vou usar o taping, então eu não preciso usar cinta. E eu sempre falo, gente, o taping, a cinta, ela é feita um mesmo modelo para todas as pessoas, né? Eu posso usar, nós podemos as três usar tamanho M, mas cada uma tem um formato de corpo diferente. Então, com o taping, a gente consegue moldar
aquela aplicação, aquela compressão diretamente nas áreas que a gente sabe que às vezes o modelador não vai pegar direito, principalmente nessa parte de dorso superior. Então, são áreas que acabam ficando um pouco mais carentes, né, de compressão do modelador e que a gente tem um ganho gigantesco aí com o uso do tape. E face, Vani? Rinoplastia, ritidoplastia, né? Cirurgia plástica da face, aspiração de pálpebra, que eu aprendi contigo. Então, eu selecionei essa pergunta pra ti, porque eu sei que tu tem bastante coisa pra nos contar. Eu digo que às vezes as minhas experiências de vida pessoal, assim, familiar, me fazem desenvolver Com certeza, habilidades, né? A minha filha tem estrabismo, então, por causa disso, eu busquei um curso de fisioterapia oculomotora, né? Então, com esse curso, eu consegui perceber que muitas vezes a gente acha que, é só uma pálpebra, né? Mas a pálpebra, na verdade, ela tem várias funções. É o que faz a gente conseguir enxergar os nossos olhos. A pálpebra é o que protege, né? Então, muitas vezes, a aplicatura dessa pálpebra, a remoção do tecido, faz com que tu tenha uma disfunção do canal da lágrima e 99% das pacientes têm ressecamento de pálpebra após a cirurgia. E isso, ok, pode passar um colírio. Pode, vai lubrificar, mas não vai devolver a função para o olho, né? Então, existem exercícios fisioterapêuticos maravilhosos que normalmente as pacientes amam, são simples, são coisas que são detalhes, mas que fazem toda a diferença para o paciente, porque ninguém merece ficar com a sensação de olho seco, né? Aquela sensação de areia no olho. Um dia faz diferença, se tu ganhar um dia na tua recuperação, exatamente, já é muita coisa. E pensa que muitas vezes isso pode não estar reabilitado, né? Porque às vezes só passar o colírio vai substituir a lágrima, mas a função da lubrificação, então às vezes precisa uma mobilização independente da área, né? A gente sabe que as cirurgias de face são as cirurgias que têm maior detalhe, e eu acho que por isso que a fisioterapia é tão importante, porque como o profissional que trabalha com face, né, ele busca o detalhe, porque o paciente que está procurando, ele quer, são coisas menores, minucioso, a rinoplastia, né, que tu com maestria faz, é exatamente isso, eles buscam uma harmonização, né, uma harmonia do rosto, então são pequenos detalhes e muitas vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Lembra de uma paciente que a gente fez, que teve a remoção da gordura que tinha sido colocada? A gente fizeste a remoção da... Que foi... peraí, eu acho que eu lembro. Uma menina jovem? Jovem, sim. Isso. Então, o que acontece? Não posso dizer o nome, mas eu acho que eu sei. Sim, exatamente. Então, o que acontece? Num caso como o dela, se não tivesse sido feito a fisioterapia, provavelmente ela teria ficado com uma aderência daquela região. E aí, a gente conseguiu reverter, né? Reverter muito... A gente preveniu essa questão. Então, eu acho que, às vezes, o prevenir é tão importante quanto a recuperação. Porque se a gente consegue minimizar tudo isso, como as lipos de papada, que a gente vê que tem exagero de profissionais fazendo e muitas vezes não tem uma boa condução do pós-operatório. A gente vê pacientes com limitações de movimento de pescoço, por exemplo, mas tá com o pescoço bonitinho, a papada maravilhosa, mas não mexe o pescoço. Então, assim, eu acho que é essa questão, né? Da questão de buscar a funcionalidade aliada à estética. Eu acho que é isso, né? A fisioterapia, além de reabilitar o paciente funcionalmente, ela consegue, às vezes, dar o detalhe que lá na cirurgia talvez tu não consiga colocar, porque pode ser uma intercorrência, pode ser, por exemplo, no uso do óculos, né? Pode dar uma aderência ali na rino e isso, né, deixar inesteticamente, provavelmente tu vai ter que reintervir. Então, muitas vezes, tu tendo um outro profissional para conduzir o pós-operatório, todo mundo junto, usou o óculos, meu Deus, não usa mais o óculos, né? Então, eu acho que é um conjunto, né? Um conjunto de coisas. Então, na face eu acho bem importante, principalmente nas rítidos também, né? Que tem áreas que são de bastante descolamento, podem ter, né, dificuldade de circulação sanguínea, né? E isso pode gerar uma cicatriz inestética, né? E que no rosto, né, e nessa região, muitas vezes é bem complicado, né, de isso acontecer. Então, eu acho fundamental, né? Na face também. Eu acho que para complementar, a face hoje é uma das coisas que a gente fala muito nas abordagens, até em sala de aula, né? E as meninas também
já tem essa experiência de que a gente não pega hoje um rosto, uma face virgem. Uma face que não fez nenhum tipo de procedimento. Então, a gente vem ali, o cirurgião vai operar aquela face, que ela já passou por preenchedor, por bioestimulador, tem um fio de PDO, fez um ultrassom focalizado e tudo isso interage. Então, a gente já está tratando, vai tratar um tecido que ele já foi muito modificado. Já é difícil para vocês operarem, né? Um nariz que fez uma rinomodelação. Nossa, já é mais hoje difícil. Em dia tem um percentual significativo de nariz que já foi mexido em rinoplastias primárias. Então nesses casos, sim, a gente acaba, para a gente também é um desafio, é uma coisa que a gente vem estudando cada vez mais, toda essa interação aí para conseguir entregar mais para o cirurgião, entregar mais para o paciente num resultado pós-operatório. E até estendendo isso, se a gente falar das altas tecnologias. Que é o que eu vou te perguntar. Então faça a sua pergunta. Tá perguntado. Fala um pouco para nós sobre as tecnologias. Não, eu acho que tu ia falar sobre tecnologias sobre a utilizadas, eletroterapia. Mas depois eu quero que tu já aproveite o gancho e fale o que vocês usam de tecnologia também. Tá, então, assim, sobre as altas tecnologias hoje associadas na cirurgia plástica, a gente tem ali Renuvium, Body Tight, Ergoplasma. Pra gente acaba dando um trabalho a mais, vamos ser sinceras, porque a gente tem todo um processo inflamatório um pouco mais exacerbado, a gente tem uma resposta cicatricial maior, então, assim, é fundamental que esses pacientes, e de fato esses não têm como abrir mão de ter um acompanhamento fisioterapêutico, né? Então, todo o trabalho tem que ser muito mais minucioso, o paciente tem que ser super colaborativo, a gente tem que ter uma visão bem afiada para tratar esses pacientes também. Mas é isso, assim, a fisioterapia, seja em 5 ou seja em 10 sessões, ela vai fazer a entrega do seu resultado para ter uma melhor condução do tecido cicatricial, né? E a nível de tecnologias utilizadas em consultório, hoje quando a gente fala em eletroterapia dentro da físio, meio que já caiu por terra muita tecnologia, ultrassom, radiofrequência, utilizar num pós-operatório, em consultório. Não é uma prática nossa, eu acredito que das meninas minhas e das meninas ou também deixou de não. ser, né? Se foi em algum momento, né? Exato, Tô porque... sabendo agora. Vocês estão muito modernas. Hoje a gente sabe que a terapia manual ainda é uma da nossa grande Dá escolha. volta, né? E para sempre na mãozinha, né? Na terapia manual. E taping e tudo mais. Claro, a gente tem fotobiomodulação, que é o laser, que a gente utiliza muito ali também para esse auxílio vascular, processos inflamatórios. Eu, na minha prática, em alguns casos de algum sofrimento de retalho, uso um pouquinho a parte do ozônio também. Mas, assim, é bem mais restrito e são casos esporádicos. Não é algo, eu vou sair aplicando laser todo mundo, ozônio todo mundo. E em ultrassom, radiofrequência, não é algo que a gente aboliu de consultório. A tecnologia, ela tem isso, né? Daqui a pouco o paciente diz assim, mas a minha fisioterapeuta não usou tal aparelho. Né? O paciente, ele se sente melhor assistido quando tem alguma tecnologia envolvida. E a gente sabe que não é por aí, bem assim, né? Muitas vezes, sim, todos os recursos que tu tem, tu vai utilizar. Mas, às vezes, não é necessário. Às vezes, o recurso é prejudicial. Às vezes, mais é menos. Até se a gente pensar nessas altas tecnologias de bloco cirúrgico, elas têm o intuito de gerar um estímulo. Se a gente pensar que essas mesmas bases da eletro são utilizadas em consultório, porque o que é um Renuvium, o que é um Body Tight, eles tem por base radiofrequência, jato de plasma, são técnicas que a gente utiliza em consultório para estímulo de colágeno. Se eu já tenho um tecido inflamado, uma resposta que eu estou tentando controlar, como é que no meu consultório eu vou usar uma tecnologia dessas no pós-operatório? Então, por isso que a gente não usa. E os pacientes têm que acho que é uma tendência de mercado de achar que o que não dói não está fazendo efeito. Ou, ela só mexeu um pouquinho, não vai fazer nada. Já escutei isso de paciente. Achei que não fosse fazer nada e, nossa, estou me sentindo muito melhor. Porque hoje, eu volto a falar, a mão é o nosso melhor recurso quando a gente fala em pós-operatório. Em cirurgia também, né? Também. Apesar de todas as tecnologias, mão e cabeça. Avaliação. E coração. E o modelador? As taradas do modelador aí. Por que o modelador
tem esse papel tão importante ainda na fisioterapia? E por que o cirurgião plástico tem essa tendência de querer liberar o paciente um pouquinho antes do que vocês? Tati, me conta. Olha, às vezes antes e às vezes muito depois, né? Então, isso depende muito. É o modelador, como a gente estava falando antes. Por mim, mas É, vocês não, podem não. me trazer o que tem dos Outras outros. realidades, exatamente. O modelador, ele é um recurso que a gente tem de compressão que é usado lá no período imediato, né? Então, o paciente frequentemente terminou a cirurgia, conforme a rotina, ou já coloca o modelador num primeiro momento, ou às vezes até algumas horinhas depois, conforme, né, a conduta do cirurgião. Mas aquilo ali já tem o objetivo de fazer aquela compressão inicial para controlar aquele evento que aconteceu ali, né? Então, a fase inflamatória ali que acontece, né? Aquele inchaço todo, o modelador, ele serve para fazer esse controle, né? Ele tem um período aí que, claro, ele é muito importante no início, né? Então, as primeiras semanas é onde ele realmente faz a maior atuação dele. E, claro, depois, quando o paciente está bem acompanhado, a gente precisa fazer o desmame desse modelador. Por quê? A gente tem pacientes que, por eles, gostariam de usar 6 meses, um ano, sempre, né? Mas, especialmente em cirurgias corporais, quando envolve musculatura, então a abdominoplastia, a gente precisa de um retorno da função muscular, que se esse paciente ele terceiriza a sustentação do abdômen para o modelador, acaba que ele não consegue fazer essa ativação. Então, por isso que é importantíssimo estar nas mãos, com a orientação, claro, do cirurgião, mas com o fisioterapeuta para fazer esse desmame. Muitas vezes, se o paciente segue bem, num geral, 30 dias, a gente até já consegue, pelo menos, tirar esse modelador para o paciente poder dormir, ficar mais tranquilinho, tirar algumas horas por dia, né? Ou, às vezes, até já dá alta do modelador. Mas se é um paciente que complicou, teve um hematoma, teve um seroma, que a gente ainda precisa manter a compressão, esse paciente vai ter que usar dispositivo de modelador e às vezes até algumas órteses, placas, espumas que a gente pode associar. Então o modelador, o objetivo dele é fazer compressão, a compressão ela é necessária enquanto a gente tiver inchaço, aquele inchaço agudo do pós-operatório, enquanto a gente tiver um tecido cicatricial, né, uma fibrosezinha, a gente ainda precisa dessa compressão. A partir do momento que eu avaliei, eu não tenho mais fibrose, eu tenho aquele inchaço residual, o modelador não é mais necessário. E, Tati, esse nível de compressão, ele tem que ser o maior possível? Qual é a medida? Porque Boa os pacientes, muitos deles querem, né, apertar, daí a gente vê aqueles garrotes, às vezes nem a placa é suficiente, nem as gambiarras de toalhinha aqui, toalhinha aqui, absorvente. Né? Então, assim, que nível de compressão a gente precisa ter? Então, assim, a gente tem que ter um modelador que ele se adapte ao corpo. Então, é sempre importante que o paciente, ele vista esse modelador antes da cirurgia, que ele sirva de uma forma confortável. Nada de aperto exagerado, porque o aperto exagerado, ele pode fazer garrote, né? Então, ele pode comprimir demais algumas áreas, fazer lesões em função disso. E, especialmente em cirurgias de retalhos, então, né, as abdominoplastias, se comprimir demais a região aqui, a gente pode dificultar a circulação lá na incisão onde ela se encontra. Então, a gente sempre recomenda que esse paciente, então, no geral, que esse modelador ele tem que estar uma leve compressão, mas tem que estar confortável. Nada de aquelas cintas apertadas que o paciente mal consegue respirar. Porque, inclusive, uma das funções do fisioterapeuta é estimular a questão respiratória, né? Então, assim, aquele paciente que ele tá apertado demais, que ele tá restrito, ele tem um risco maior de fazer uma embolia pulmonar, de fazer uma telectasia, né? Então... E eu acho que esse ímpeto de apertar, é porque o paciente acha que vai ficar menor por causa do modelador. Sim. Né? Então, também é importante saber que... E não é o modelador que modela, né? Quem modelou foi o cirurgião. Né? Então, assim, não é a sessão pós-operatória, né? O atendimento de fisioterapia, ele vai só adequar ao traballo que o cirurgião fez. Eu vejo que o cirurgião faz o trabalho. A recuperação pode estragar o trabalho que o cirurgião fez. E esse aí é o papel do fisioterapeuta. E quem é o grande estragador das nossas cirurgias é o paciente. Então, querendo ou não, esse trabalho de manutenção, quem vai fazer é o paciente. Né? Isso aí. E no tratamento de feridas, Vani, vocês como fisioterapeutas conseguem também
agregar Auxiliar. algo? Eu trabalho não há muito tempo com essa parte de feridas, não, a minha formação ela é mais recente. Eu acho que as meninas aqui todas, né, de uma forma geral também trabalham, mas a gente tem uma certa limitação, né? Eu vejo que o fisioterapeuta, a gente trabalha muito melhor prevenindo isso do que tratando essa complicação. Por quê? Quando a gente tem uma ferida operatória, é uma ferida que ela a princípio, é para estar tudo bem, né? Então, se acontecer algo que não está tudo bem, aí a gente vai mediando essa ferida. Normalmente, as feridas que a gente trabalha dentro da cirurgia plástica não são feridas, assim, de lesão de decúbito, né? Feridas crônicas, né? A gente trabalha com feridas operatórias. Então... Dependendo da duração da cirurgia, né? Porque tem cirurgia que o paciente sai com úlcera de decúbito. Já aconteceu, mas assim, uma grande parte delas a gente trabalha mais com as feridas operatórias. Então, essas é de super fácil manejo, a gente tem a utilização da fotobiomodulação, a gente tem recursos de curativos e coberturas, a gente pode estar auxiliando, né? Mas isso é uma coisa que é importante tá falando com o cirurgião, tá? Eu acho que isso é muito mais mediado pelo cirurgião junto com o fisioterapeuta. Eu acho que no caso de feridas, porque às vezes a gente precisa lançar a mão de uma medicação, por exemplo, e isso a gente não tem essa liberdade, né? Nós não prescrevemos medicação. Então, eu acho que no caso de feridas é sempre junto com o cirurgião. A gente pode estar auxiliando nessa cicatrização, inclusive trocando, né? Debatendo, olha, eu acho que nesse caso faria dessa maneira, né? O que tu acha? Né? Porque às vezes tem coisas que não adianta, a gente tem que debater, porque as coisas mudam muito, né? Quanto eu acho que cada uma vai fazendo um curso aqui, um curso ali, muitas vezes tu... né, tem recursos que são melhores para um tipo de ferida, e daqui a pouco, quando para outros é outro. Então, eu acho que essa questão ela é muito individual, de cada equipe cirúrgica, né, que tu trabalha. E claro que as mais demoradas, aquelas, muitas vezes é ocasionado por paciente, né? Então, às vezes não segue com o fisioterapeuta, às vezes com o fisioterapeuta que não está bem atualizado, acabam indo muito pelos grupos de WhatsApp, né? E passa confrei, e passa não sei o quê, e açúcar, e babosa, né? Então, eu acho que muito das feridas tem muito essa questão do... eu ouvi o vizinho, a minha amiga fez, o não sei o quê. Então, a gente sabe que é difícil lidar, né? Com essa questão. Mas eu acho que uma equipe alinhada, né? O fisioterapeuta com o cirurgião, a gente consegue mediar muito bem isso. É por isso essa a importância dessa comunicação entre a equipe e a própria parte da enfermagem, né? A própria equipe da enfermagem, os técnicos, eles têm um grande manejo nessa parte das feridas e acho que eles vêm agregar muito. Claro, hoje a nossa regulamentação dentro da fisioterapia já nos permite tratar feridas, mas é isso, acho que a gente tem um limitador até onde a gente pode ir, porque muitas vezes eu preciso de uma medicação, de um antibiótico, de acompanhamento um pouco diferente. Eu acho que o técnico de enfermagem, ele acaba sendo o titular, digamos assim, no tratamento da ferida. E eu vejo que o paciente que tem mais carinho com a sua ferida, menos ojeriza, que olha para a sua ferida, que observa a ferida como se ele estivesse fazendo uma jardinagem. Aqui tem mais secreção, vou aumentar a frequência. Está ressecado, vou hidratar. Esse paciente é o que mais rápido evolui. Porque ele está atento às necessidades da sua ferida. Claro, orientado por nós, né, por toda a equipe, mas nada substitui nessa situação de feridas essa atenção que o paciente dá. Até acionar assim, hoje eu quero que o técnico faça meu curativo. Depois, essa da noite, eu vou fazer em casa. Né? Quando eu for lá no físio, ele vai aplicar um laser. Né? É por isso que o comprometimento do paciente é metade do tratamento, né? Eu sempre falo, eu estava conversando com a Tati, hoje no início da tarde, sobre isso. O quanto o paciente é parte de todo o processo de recuperação.
quanto o paciente que às vezes acaba negligenciando alguns cuidados, algumas informações. Aí eles acham que estão prejudicando a gente, mas na verdade eles estão se auto-prejudicando, né? Seja com o cigarro, seja com uma má alimentação, movimentando demais uma região que a gente pediu para restringir. Então, assim, o paciente tem que ter um entendimento de que ele também é responsável pela sua recuperação, né? Então, desde o manejo de uma lesão, caso tenha, até uma simples troca de um curativo, o paciente tem que ser comprometido e tem que estar ciente, quando ele decide fazer a sua cirurgia, que ele vai ter que fazer isso. Não é aquela coisa, tô pagando, alguém vai fazer para mim, né? Não, cada um tem a sua parcela, tanto para as coisas boas quanto para as ruins, porque parte das intercorrências que acontecem são ocasionadas por mau cuidado, desleixo, enfim, do próprio paciente. A gente vê muito isso. E até de eles não perguntarem antes de fazer alguma coisa, né? Eu, ao menos assim, no momento que o paciente me contrata para cuidar dele, junto com uma equipe médica, eu estou à disposição para que ele pergunte tudo. E a gente prefere que eles perguntem antes de fazer qualquer coisa. Porque, às vezes, é comum de acontecer, eu fui lá e fiz tal coisa. Não era para ter feito. Então, assim, confiar na equipe, né? Tanto no médico quanto no físio, porque, assim, essa comunicação existindo entre o fisioterapeuta e o médico, né? Às vezes, o paciente entrou em contato, quer fazer alguma besteira, a gente já avisa o cirurgião, fulana, vai... Isso não é incomodar, né? De maneira nenhuma. Não. Nos ajuda, né? Com certeza, não é? É que o paciente se comporta como uma criança que está aprontando e escondendo. Tu vê que é um posicionamento muito infantil. O paciente ele tem que ter maturidade, ele tem que ser adulto a partir do momento que ele decide fazer uma cirurgia plástica. Ele tem que saber que é ele que está nos contratando. Ele é o cabeça da situação. Né? Nós somos instrumentos que ele vai usar até poder chegar no resultado dele, mas ele que está... É que muitos pacientes, principalmente mulheres, né, que buscam cirurgias abdominais, normalmente já têm filhos. Uma abdominoplastia, por exemplo. Então, elas sempre foram o núcleo daquela família. Elas sempre tiveram que estar trabalhando por todos, cuidando de todos, zelando pela casa. E a partir do momento que elas operam, às vezes o paciente se coloca numa situação de ser cuidado. Ele quer aquilo, então acaba vitimizando alguns pontos, né? E acaba desenvolvendo algumas alterações aí que não precisariam. Então, tem todo um lado psicológico que também dentro da fisioterapia, pelo menos é a minha prática, eu sei que é das gurias também, o acolhimento que a gente faz, entender, receber esse paciente, conversar, né, dar um puxãozinho de orelha quando precisa também, isso faz parte. É isso aí. É complexo. E, Lucy, como é que é o protocolo assistencial de vocês, assim? Até com que frequência, assim, pegando um caso aleatório, né? Como as coisas costumam transcorrer na maior parte dos casos. Quando é que tu vai ver o paciente lá pela primeira, pela segunda vez? Quantas vezes, normalmente, o fisioterapeuta vai atender esse paciente? A partir do momento que esse paciente recebe a alta, ele vai ser orientado a procurar um massoterapeuta ou ele vai receber uma alta de todo e qualquer tratamento? Como é que funciona, assim, geralmente? Então, a minha conduta, normalmente, é baseada sempre num pré-operatório, que nem a Vani falou, que é de suma importância. A gente faz essa preparação, tanto de espaço que o paciente vai estar, alimentação, parte respiratória. Então, é todo um cuidado. O atendimento hospitalar, depois para a colocação do taping, depois em casa, via WhatsApp, ligação, a gente vai cuidando desse paciente também, perguntando sempre como tá, sempre dispostos aí a auxiliar nessa semaninha também. Retorno do paciente sempre entre 5 a 7 dias, né? Pacientes que colocam taping em bloco cirúrgico. Casos isolados, onde o paciente não recebe o taping precoce, a gente tem que avaliar quando ele vai vir para consultório, mas numa média de 5 a 7 dias, e depois um retorno médio de 1 vez por semana. Inclusive, isso é algo que deixa os pacientes um pouco ressabiados. Como assim 1 vez por semana? Eu gosto de deixar claro que as técnicas fisioterapêuticas, elas não necessitam de um atendimento diário. O nosso atendimento, a gente consegue trabalhar de forma mais intensa em alguns pontos, com alguns estímulos. Então, se a gente fizer físio todos os dias, ou 2, 3 vezes por semana, a gente pode ter um estímulo exacerbado. Então, o atendimento
que a gente preconiza normalmente uma vez por semana, dependendo da fase de recuperação do paciente, passa para 10 ou 15 dias. Mas, assim, num geral, os meus pacientes costumam fazer entre 4 e 6 atendimentos nesse ciclo de média uma vez por semana. Se o meu paciente está muito bem, numa fase mais tardia, a parte toda de reabilitação está ok, funcionalidade, tudo 100%, não vejo problema em fazer a drenagem linfática, até porque a gente já tem um sistema restabelecido ali. Mas é o que eu falo para o paciente, às vezes, não adianta a gente querer, vou fazer então a drenagem agora todo dia para desinchar mais rápido. Às vezes precisa dar um tempo para o próprio organismo dar a volta nesse processo. Então, acho legal até pelo bem-estar que a drenagem proporciona, né? Nesse momento mais tardio, acho que é bacana fazer, mas aquela coisa louca, então vamos todos os dias drenar, aí vou começar a fazer a massagem modeladora para cinturar um pouquinho mais. Não, a gente tem que ter um pouco de cuidado também. Tá? Então, o atendimento, a gente preconiza mais ou menos isso. Eu não sei como é para vocês. Tá mais ou menos da mesma forma também. E esses tempos, né, que a gente precisa para a natureza atuar, né, que nem os retornos semanais. Não há nada que tu possa fazer nesse meio tempo, além de, às vezes, consolar o paciente. Mas... Ou orientar alguma coisa que nesse período seja necessário, né? Tema de casa, né? Que às vezes é uma coisa que funciona bem, né? Dá uma orientação, vezes elas né? não fazerem, né? Exatamente. O paciente vai ter lá os compromissos dele de exercício ventilatório, Exato. de prevenção de trombose venosa profunda, vai mexer as pernas, vai caminhar, vai, né? E realmente é um período de espera que a gente antecipa para o paciente, tu vai ter uma fase em que não tem nada que possa ser feito por ti, que a natureza vai estar fazendo o papel dela. E esses retornos, então, eles acabam acontecendo quando a gente realmente precisa olhar o paciente de novo, né? Tu operou o paciente, a sorte está lançada. Só vai reencontrar o teu resultado daqui a muito tempo. Né? Não é porque eu vou na fisioterapeuta todos os dias, porque eu vou no cirurgião dia sim, dia não, que o meu resultado vai aparecer antes. Então, o paciente tem que saber disso. Eu tenho uma frase que às vezes eu falo para os pacientes, comigo ou semigo tu vai cicatrizar, né? Isso é uma coisa que é fato, né? Então, o nosso corpo, ele é responsável por cicatrizar, seja um cortezinho, uma picada de mosquito, seja uma lesão, uma agressão, né? O que tu tem que saber é respeitar cada momento, né? Então, se tu sabe respeitar o momento que o tecido tem que colar, ele precisa colar, né? A hora que tem que mexer é para mexer. E tudo isso vai ser mediado por nós todos, né? Então, eu acho que não tem uma palavra mais legal do que descrever que o paciente é paciente, tem que ter paciência, né? Eu acho incrível isso, mas muitas vezes eles não têm, né? É difícil. Querem um resultado para ontem. É que muitas vezes eu acho que eles veem também aquela coisa que hoje o cirurgião também está apostando mais essa questão do resultado, Sim, né? Então, os pacientes, eles são muito bombardeados. Eles não têm culpa. E esse é um dos motivos pelo qual esse podcast existe. Aqui tem informação para o paciente saber o que acontece entre o dia da cirurgia e aquela foto que eles enxergam na rede social do resultado perfeito. É tudo isso aqui que acontece. Então, não adianta a gente cobrar do paciente paciência, a gente cobrar do paciente compreensão, entendimento, se eles não têm acesso a esse tipo de informação. Exato. E quem vai fornecer essa informação para o paciente somos nós, nas nossas redes sociais, nas nossas avaliações, nas nossas consultas, né? E muitas vezes nós somos aqueles que alimentamos o imediatismo do paciente. Prometemos que o sonho do paciente está ali logo virando a esquina. Então, isso vai muito de acontecer uma reconexão do paciente com a nossa própria natureza. Na nossa natureza, de que as coisas têm o seu tempo, de que os processos precisam ser vividos, né? De que não existe mágica, de que não existe uma promessa de que as coisas possam acontecer milagrosamente, né? Então, a gente se surpreende quando a gente vê que os pacientes têm compreensão disso uma vez orientados, né? Então... tem pacientes que dá vontade de guardar num potinho, né? Ai, muito queridos, assim, que
colaboram 100%, Não, entendem o processo e Tem respeitam. pacientes que ensinam a gente. É verdade. Que dão Com certeza. lição de moral, Com assim. certeza. É verdade. Né? Em termos de paciente, às vezes tu tá numa ansiedade Ansiosa. de resolver o problema do paciente e ele tá ali com um nível de compreensão maior que o teu. Né? E eu digo, é com esses pacientes que eu aprendo para poder ensinar para os outros, né? Então, essa angústia, às vezes, ela não é dos pacientes, ela é nossa. Sim. A gente compra isso, né? E às vezes fica meio... tu tem que te acalmar. Calma, quem tem que se acalmar primeiro de tudo sou eu mesma. Mas é um processo muito interessante aí. Vocês têm esse contato. E a drenagem linfática é isso, né? Até é bom esse carinho, esse cuidado, essa melhoria. A gente gosta de se ver desinchado, mas não adianta. Isso também não é só drenagem linfática. É o jeito que essa pessoa vai se alimentar, é o jeito que essa pessoa vai se exercitar, é o jeito que essa pessoa vai se vestir, é o ritmo de vida. O dia que eu tô no bloco o dia inteiro operando, eu acabo super inchada. Sim. O dia que eu tô fazendo outras coisas. Né? Então, é todo um estilo de vida que está envolvido nisso. Vani, eu acho que a gente até já falou, né? Mas se tu quiser complementar ainda, quais cirurgias que tu vê, assim, que não tem como não ter fisioterapia? Assim, que mais se beneficiam? Eu não quero aqui ficar me repetindo, obviamente, né? Porque, claro, que a gente gostaria que fossem todas, né? Inclusive cirurgias não plásticas, né? Outras cirurgias também. Mas como aqui a gente está falando desse meio, eu acho que uma cirurgia que ela deixa muito a desejar é as mastectomias, né? Eu acho que, querendo ou não, são pacientes que precisam de um apoio maior, de uma equipe, né? E muitas vezes, claro, o contorno corporal é imprescindível, né? Até agora a gente falou, né? Contorno corporal, a questão das mamas, a questão do rosto, né? Não e tem todas dúvida. essas não... Podendo se organizar financeiramente é inquestionável. Exatamente, Mas assim, inquestionável. não podendo, aonde que a gente vai apostar nossas fichas, né? Exatamente. Eu acho que essas cirurgias todas, se possível, eu gosto de usar algumas analogias, né? E eu acho que, assim, às vezes quando tu vai comprar alguma coisa na tua vida, né? Seja o que for, se tu puder escolher, né? Eu quero comprar um celular. Eu vou comprar este celular, é isso que eu posso nesse momento. Ok, é isso que tu pode. Mas se tu pudesse te programar e tu conseguisse ter um celular com mais memória, com uma câmera melhor, né, que durasse mais a bateria, sei lá, às vezes tem coisas que não tem como voltar atrás, né? Então, acho que a gente tem que pensar nesse sentido da cirurgia. Então, muitas vezes, a paciente... pensa, será que vale mesmo a pena fazer a fisioterapia no pós-operatório? Eu digo que sempre vale. Sempre vale para todas as cirurgias, seja ela qual for, porque o conforto que tu pode proporcionar para esse paciente, a recuperação, a diminuição de dor, a segurança, porque é mais uma pessoa olhando por ti, a questão emocional, eu acho que é uma coisa que a gente consegue abraçar o paciente como um todo, em qualquer cirurgia. Como eu falei, numa blefaroplastia, parece, né, todo mundo faz ali, rapidinho, é pouco, A gente tem e surpresas faz toda a diferença, muito chatas em né? blefaroplastia. Então, assim, se tu pode, se tu tem condições, se tu quer te organizar, toda cirurgia precisa de reabilitação. Todo o tecido danificado, ele vai ficar sequelado de alguma forma, ele vai ter uma cicatriz, né? E essa cicatriz é o resultado de como tu tratou essa cirurgia, né? Então, uma cicatriz alargada, uma cicatriz alta, feia, ou alargada, ou teve deiscência, teve problema, tudo isso é o resultado de vários fatores, óbvio que do paciente, né, de comorbidades e outras coisas, mas também do cuidado e dessa coisa do pensar no que tu vai, no antes, né? O que eu tô procurando? Eu quero só um resultado? Ou eu quero um resultado com excelência, né? Então, eu acho que para toda cirurgia tem que ser... as pacientes, assim, eu jogo beach tênis, que agora tá super em alta, né? E aí, as pacientes não fazem fisioterapia para recuperação de prótese, por exemplo. E aí, tipo, chega lá... Tem muito do contexto, e aí, né? vai ter um problema de cervical, vai ter um problema, né? A longo prazo, as pacientes não sabem, muitas vezes, que... Esses tecidos não trabalhados com a fisioterapia podem gerar, a longo prazo, complicações posturais que geram dores crônicas. Então, principalmente nas abdominoplastias, por exemplo, e mastopexias, né, de grande porte. São cortes grandes que, se tu não tratar,
não adianta, tu vai ter uma limitação, porque a fáscia, né, que é o tecido que recobre internamente, ele vai ser danificado estruturalmente se tu não reorganizar. Infelizmente, tu não vai conseguir ter... Quantas pacientes também que perdem parcialmente o resultado de uma abdominoplastia por questões posturais, por descoordenação muscular. Exato. Né? Ou às vezes até o próprio vácuo, né? Exato. Uma coisa que elas podem Perda ser de urina, tem muitas que têm vergonha de falar que ficaram com perda de urina após uma aplicatura de reto abdominal, né? Incapacidade. Várias pacientes. E a gente encaminha. Eu não trato, né, essa parte. Eu encaminho para as fisiopélvicas, né, as colegas, que são maravilhosas. Então, assim, esse tipo de coisa, muitas vezes nem chega no cirurgião, como tu mesmo tá colocando, né? Nunca. Então, elas têm vergonha muitas vezes de falar. Só que a gente fica, às vezes, uma hora com o paciente ali. E o paciente, ele se abre em várias coisas pra gente, né? Eu acho que esse paciente, ele... Por isso que eu digo, é um apoio de tantas coisas, né? Num pré-operatório, teve uma paciente que ela disse pra mim, Vanessa, tu tem alguma dor prévia? Ela disse, eu tenho uma dor na panturrilha. Já fiz eletromiografia, tinha feito diversos exames e nunca descobriu o que ela tinha. E aí eu fui ensinar como que ela fazia a respiração, que eu sempre ensino no pré-operatório para as pacientes, né? E aí eu vi que ela tinha uma disfunção na respiração dela. E era por causa da cicatriz da cesárea dela. Olha só. Eu manipulei, ela levantou da maca, ela começou a chorar. Ela disse, o que tu fez? Eu disse... que tu tá bem, eu fiquei assim até nervosa na hora, né? O que eu fiz, né? Meu Deus, o que eu fiz? E ela disse, a minha dor de 20 anos, porque o meu filho tem 20 anos. Meu Deus. Então, tu pensa, né? Então, é olhar o paciente como um todo, né? É todo o paciente. A gente tem que olhar ele de cima a baixo, não é só uma cirurgia, né? É um contexto. Então, eu acho muito importante, né? Acho que falei demais até. Não, falou bem. É isso aí. A gente é muito acostumado a sofrer, mas o sofrimento ele tem que ter um significado, né? E ele tem que ser transformado numa coisa legal. E minimizado na medida do possível, né? E hoje a gente tem acesso a tantas coisas, né? Hoje a gente tem acesso a tantas técnicas, a tantas, enfim, opções e profissionais para minimizar o desconforto, dar uma acelerada na recuperação dentro das suas limitações. Por que sofrer? O que pode ser bom e tranquilo, né? E assim, né, é o que eu falo para as pacientes, a gente só tem uma chance de se recuperar bem desde o início, que é fazendo nesse momento, assim. Então, às vezes, mas eu não vou fazer agora. Só que se tiver que fazer depois, às vezes a gente vai correr atrás daquele prejuízo que poderia ter sido evitado. Então, eletivo, dá para se programar, É isso né? aí. Não tem por que ser uma experiência pesada, com sequelas, com limitações de resultado por não ter tido um cuidado. Então, eu acho que sim. Vale a pena. Gurias, estamos em... Olha, não porque eu queira, porque eu, por mim, poderia continuar conversando aqui com vocês a tarde inteira. Para deixar uma mensagem final para as nossas pacientes, e vocês têm muita experiência com cirurgia plástica, o que vocês diriam? Pode ser em qualquer sentido, falando de fisioterapia, falando de escolhas, falando de preparo. O que vocês diriam para pacientes que estão pensando em fazer uma cirurgia plástica? Bom, primeiro, eu sempre falaria para o paciente nunca subestimar uma cirurgia plástica, né? Então, ele tem que ter essa visão de que é um trauma, independente do tamanho, vai exigir uma recuperação e, para isso, ele precisa ter ao seu lado pessoas que tenham capacidade para acompanhar essa reabilitação, né? Que tenham conhecimento e formação para isso, né? Com tudo que a gente falou, acho que dá para fechar o assunto, deixando claro para os pacientes que reabilitação não é desinchar, realmente a gente conseguir retomar toda a funcionalidade do organismo, e é por isso que a fisioterapia entrou nesse processo todo. Então, pacientes, invistam na sua cirurgia, invistam em bons fisioterapeutas, assim como vocês procuram os médicos, fazem avaliações, né? E sempre, às vezes são seletivos, eu quero esse médico, eu quero aquele. Também tem essa prioridade por fisioterapeutas, né? Não vai só para aquele, o da minha amiga cobra mais barato, não. Procura por profissionais sérios. É a tua integridade física que está em jogo, é a tua recuperação e principalmente a tua experiência cirúrgica. Né? Se essa experiência for mal conduzida, ela pode deixar marcas depois para o resto da vida. Muito bem. Vai lá.
Eu acho que a Luzia falou muito bem sobre isso, né? A gente, óbvio, que vai puxar sempre para aquilo que a gente sabe que pode ajudar, mas esse paciente ele tem que confiar na sua equipe, né? Então, eu acho que, como a gente está num momento de muita rede social, a gente vê que às vezes o paciente fica um pouco perdido, ele ouve a opinião da amiga, porque é o cirurgião da amiga, é a fulana que fez, a vizinha que falou. Então, eu acho que, assim, se centrar em um momento importante, é uma cirurgia que boa parte dos pacientes estão planejando há anos, né? É um dinheiro que provavelmente está sendo investido na cirurgia que está sendo deixado de fazer uma reforma na casa, de ter um carro, vários planos de vida, assim. Então, eu acho que ele tem que ser investido com muito, muito carinho e muita cautela. Seja desde a escolha do cirurgião, desde a escolha da equipe que vai acompanhar e tentar fazer tudo direitinho, porque no final das contas não tem atalho, né? Tem que passar por todas as etapas e feliz dos pacientes que entendem isso e que eles conseguem seguir nesse caminho. É isso aí. Olha, gente, Agora falaram super, eu né? Te vira! Não, eu acho que é importante, é isso mesmo, é a fisioterapia, a gente tá aqui para reabilitar os pacientes, é movimento é vida. Gente, não tem vida sem movimento, então é isso, sabe? Não tem como tu fazer uma cirurgia e tu não buscar o teu movimento de volta, né? Sim. Então, eu acho que é isso. Busquem, né? Da mesma maneira que buscaram os cirurgiões, busquem os fisioterapeutas, porque tem muita gente qualificada, mas tem gente que não, né? Então, eu acho que é importante a escolha desse profissional da mesma forma. E pensem, né, que vocês são seres humanos maravilhosos e que vocês precisam retomar as funções de vocês anteriores a essa cirurgia. E que pode gerar complicações, pode gerar trauma, pode gerar... Então, pensem, façam quando vocês tiverem a certeza que vocês estão fazendo no momento certo. Porque muitas vezes as pacientes, será que agora? Será que... Vocês vão saber quando é o tempo certo. É quando vocês estiverem com tudo alinhado, tudo certo, ou do nada vai fazer e tá tudo bem, e dá tudo bem também, né? Então, assim, é o momento que cada uma tem de escolher, né? Cada uma tem de escolher para fazer essa cirurgia que muitas vezes modifica a vida. E como é legal ver isso, né? Isso é muito gratificante. É muito gratificante. A transformação que a cirurgia plástica faz nos pacientes é incrível. É muito legal. Sorte da gente que tem condições de acompanhar isso. É verdade. E para concluir, até, Tati, de repente, se tu puder falar para os pacientes, como é que funciona, assim? Digamos que eu sou um paciente e gostaria de procurar uma de vocês. Como é que é isso? Eu preciso passar pelo cirurgião, concordar? Ou isso eu posso ir direto com vocês? Como é que funciona? Interessante essa pergunta. A gente está sempre à disposição de atender o paciente que nos procurar. Mas é lógico que a gente tem alguns cirurgiões que a gente tem afinidades melhores, como a gente estava comentando ali, de formas de trabalho, né? Então, para mim, acho que a primeira coisa é o paciente escolher o cirurgião e pedir a indicação desse cirurgião. Porque normalmente vai ser aquele fisioterapeuta que está mais acostumado. Nós mesmas, a gente às vezes precisa da ajuda uma da outra, né? E eu preciso que vá fazer para o cirurgião que eu talvez não conheça, né? De repente vou atender um paciente da Luzia, da Vanessa, de cirurgiões que eu não estou acostumada. A gente acaba que a gente precisa de orientações da equipe. Então eu sempre oriento as pacientes para que busquem as equipes que os seus cirurgiões estão acostumados, né? Mas claro que isso não isenta a possibilidade de, sim, eventualmente poder acompanhar, né? Então, nós, até eticamente, a gente, às vezes tem uma paciente, né? Tem uma paciente do teu cirurgião, tudo certo, eu atender. Então, acho que isso é uma comunicação que funciona muito bem. E também deve ter pacientes que são de vocês e não é todo cirurgião que vocês estão a fim de trabalhar. Sim, às vezes acontece. Então, realmente tem algumas, né, assim, o cirurgião gosta que faça o tape de uma forma de colocação que talvez não é aquela que eu acredito que seja a melhor. Então, eu prefiro que esse paciente, ele faça com a profissional que o cirurgião dele. Porque senão a gente conflita ali uma questão que ninguém vai puxar a corda para um lado para o outro e ninguém ganha. É importante o paciente estar confortável no meio dessa confusão. Isso. O paciente está ali para ser reabilitado, então ele não precisa entrar no meio de uma briga, né? Ele tem que entrar numa equipe que vai acolher, que vai abraçar ele, que vai estar preocupado
com o bem-estar dele acima de tudo. Ah, com certeza. É isso aí, gurias. Isso. Gente, muito Ai, obrigada. obrigada. Eu gostaria de ter outras físicas aqui, mas eu escolhi a dedo, vocês três. Vocês sabem o quanto eu admiro o trabalho de vocês, o quanto eu sou feliz por poder contar com vocês na assistência aos meus pacientes, né? E, mais uma vez, obrigada por estarem aqui, obrigada por trazerem informação. Saibam que isso vai se traduzir para o bem-estar dos nossos pacientes, que é o objetivo dessa nossa conversa. Pessoal, sigam essas meninas na rede social, tem muita informação que vai ajudar vocês, além dessa conversa, a ir mais preparado, a ir mais confiante, a programar melhor o procedimento cirúrgico de vocês. E é isso aí, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente.